Estudou comigo. Eu queria entrar um pouquinho, Rodrigo, nesse aspecto que você comentou da mudança do jornalismo que você está tentando implementar e está implementando na TV Plan. Eu acredito que às vezes, um pouco que você comentou, inclusive do jornalismo investigativo, é realmente esse jornalismo que vai a campo. Mas, às vezes, as pessoas não estão mais acostumadas com o ir a campo. Você acredita que isso é muito difícil de fazer um jornalista? Que de repente ele se acomodou com a função que ele está, talvez de buscar notícias de internet, ou de só usar o telefone, para falar: Ó, eu quero que você vá, eu quero que você veja, que você escute, que você fique frente a frente com a pessoa. Há uma dificuldade das pessoas em mudar daqui para cá? Tem. Nesse período que eu tô na TV Plan, a gente já teve algumas histórias interessantes. Teve o caso da AVOC. Vocês acompanharam o caso da AVOC? Qual o caso da voz? Assim? Tem alguns, às vezes, né? Não sei. Tem o último caso da AVOC, que eu tava na redação da TV Plan e me toca o telefone. O telefone da redação. Olha, corram aqui, porque o pessoal da AVOC tá descartando roupas novas numa caçamba em frente à AVOC. Eu falei assim, não. Como assim roupas novas? Vocês podem vir aqui que eles estão fazendo isso. Na hora eu liguei pra repórter. Eu falei assim, você vai lá e você vai ver o que tá acontecendo. E ela foi lá e de fato tinham roupas descartadas. Roupas novas em bom estado. Uhum. Né? Fomos ouvir a presidente da AVOC, que dizia que as roupas estavam velhas. Acompanhamos depois essa caçamba ir até o lixão descartar. As roupas foram descartadas lá. Mas ouvimos a presidente. Uhum. E botamos a reportagem no ar com imagens de longe, gravando e mostrando que eles estavam jogando na caçamba. Essa reportagem ela foi assistida por mais de 200 mil pessoas. A diretoria da VOC caiu. E foi uma ligação. Porque realmente precisa. Você também não é o dono do mundo, sabe tudo. Não. Alguém precisa te informar para que você comece a verificar. E aí, quando a gente começa a pegar demandas da população, essas demandas elas começam a chegar. Então, a partir do momento que você pega uma rua que não foi asfaltada, ou um buraco que não foi tapado, ou um vazamento de água, as pessoas elas começam a ver, elas falam assim, peraí, eu vou ligar pra lá porque eles vão vir fazer a matéria. Começa a trazer credibilidade. Uhum. Falar, não, eles vêm aqui realmente. Que é a função do jornalismo local. A função do jornalismo local é essa. É você falar de buraco de rua, é de vazamento do MAI, é de falta de energia, a função do jornalismo local é essa. É de descarte de roupa. Descarte de associação. Hoje a diretoria da VOC, ela caiu. Uma semana depois da reportagem, ela caiu. Então essa é a função do jornalismo local. Uhum. Porque poderia também, a pessoa falar assim, pede pra alguém tirar uma foto aí. Não, Né? não. O Eu jornalista falei, fala, eu vou ficar aqui mesmo. a melhor coisa quando a gente tá numa redação é quando a gente recebe um telefonema, acontece alguma coisa, a gente fala assim pra repórter, vai lá. Porque o repórter também quer ir. Ele também quer. É o que o Rodrigo falou. Aquela ânsia pelo furo, né? Pelo furo. Pelo furo. Isso sempre existiu. É que hoje existem formas de comunicação mais sensacionalistas, que é uma mensagem de celular ou alguma coisa assim, mas a questão do furo sempre existiu. O furo, eu concordo plenamente com você. Até voltando um pouco nesse assunto, o furo realmente vamos dizer assim, é o jornalismo que transforma. O furo é o Como seguinte, a você regra disse. número 1 do furo é o seguinte, você pode dar o furo, mas dá o furo de forma correta. Sim, exatamente. Isso é importante. Exatamente. Dá medo, Rodrigo, O de que- dar um furo. talvez o que Porque você tá sendo precursor, de repente. tem uma outra coisinha que faltou um pode detalhe, mudar. alguma coisa, dá um medo. Tá aquele negócio do furo sair pela culatra. O furo não foi tão. E tem uma fechado, coisa assim. que o furo, né, no caso, por causa da Empolgação. ser o primeiro, ele acaba induzindo os outros a errar também, né? Ou às vezes até pressão. Né? O caso do IP lá, do motoqueiro que foi alvejado, né? Tomou não sei quantos tiros. Aí no dia seguinte prenderam um possível suspeito. Mas o primeiro que noticiou já falou que era o cara. Vou dar pra você o maior exemplo de jornalistas que cometem erros. A gente comete erro. O maior exemplo, que inclusive eu espero ainda
que as faculdades, eu tenho certeza que eu espero que a PUC aqui de pós-curso de jornalismo faça uma semana no mínimo discutindo com alunos o caso da escola base. Lembro desse caso. Eu não lembro desse caso. Eu lembro por causa Então você vai assistir um documentário na Globoplay que tem recente sobre o caso da escola base. A gente aprende na faculdade. Depois do caso da escola base, é que inclusive muitas faculdades incluíram a disciplina ética no curso da faculdade de jornalismo. Porque aquilo ali foi um exemplo clássico do que um jornalista não deve fazer. Eles acabaram com a vida de uma família, dona de uma escola, acusada de assediar alunos, e era mentira. Aquele reitor também, que foi recente também. O reitor. É que o caso da escola base ele foi muito mais amplo. Porque foi muito noticiado, tomou né? uma repercussão na época, tipo... Foi aqueles casos de manada, né? Em que um deu e os outros jornais foram, e aquele repórter, inclusive, famoso da Globo, que agora tá até saindo da Globo, que por muitos anos foi o primeiro repórter que deu, e agora ele faz o meia-culpa, inclusive. Nesse documentário, nesse filme, é um documentário em longa-metragem, fala sobre esse caso. Assista. É uma lição do que não deve ser feito no jornalismo. Vou anotar pra assistir. Sem dúvida alguma. E só complementando. Vai lá, tem- Fábio. Agora o caso Você do quer- IP foi o seguinte, eu comentei isso no Jornal da Manhã de hoje, que foi um baita erro, mas aí não foi, no caso, não entra tanto o erro do jornalismo. Mas a polícia divulgou que o cara tinha sido preso. não colocou como suspeita. A polícia não colocou como Não, suspeita. ele foi preso. Ele foi preso o responsável, tal. Se a polícia prendeu e a polícia diz ele foi preso, a gente repercutiu o que a polícia falou. O cara Sim. foi preso. Sim. Então, aí se foi a polícia que soltou aí, coisa é E complicado. não era o cara, é isso? Não é o Não era cara. Agora imagina se esse cara vai pra cadeia, toma um esculacho lá dentro. É. É que ele já estava sendo procurado por caso de violência doméstica também, no caso. Aí ele foi, assim, Já ficou lá? já ficou, então beleza, entendeu? tá, né? Mas só que ele não deu o tiro no cara. Né? Agora, Como é que checa isso, Rodrigo? Por exemplo, você vai na